Hoje vamos analisar o episódio 4 de Gacha Akuta, né? Depois de toda aquela confusão com o Zanka, né, e aquela derrota que ele teve no episódio anterior, Ruto finalmente chega à base dos limpadores. E aí que logo de cara a recepcionista Senyu já deixa todo mundo desconfortável com aquele jeitão calmo demais, com aquele jeitão dela de quem vai enxergar o interior das pessoas. Ela tem um poder muito cabuloso, consegue ver o potencial oculto, traços do futuro, ou seja, pequenos fragmentos ou vislumbres do futuro e até mesmo dizer se a pessoa é boa ou ruim em sua essência. Se a gente comparar, é quase um haki da observação avançado, cara. Praticamente é isso, só que ela consegue ver outras coisas além, né? Só que quando ela inventa de olhar ali o que acontece dentro do Rudel, dá ruim, cara. Ela empalidece, ela trava, porque ela não consegue ver nada. Ela não vê nenhum tipo de sombra, nenhum tipo de cor. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela só vê um borrão preto e um monte de chiado. O que aquilo significa? Que o poder de Rudel é absurdo, né, cara? É muito gigantesco e o poder que ela tem não consegue enxergar isso. O que tem dentro dele? Basicamente é isso. Basicamente o que tem dentro do Rudel é uma maldição que está crescendo ao longo do tempo. Então ela é gigantesca, né? Então ela não consegue enxergar isso. Mas para não causar aquele clima, né? Ela acaba mentindo e dizendo que o menino é normal, né? Que ele tem ali um certo avanço, né, no treinamento e que não vai precisar passar pelo básico. Só que o Engaine ele não é besta, né, cara? Ele percebeu que ela tá mentindo, né? E ainda também, ela ficou com medo. Então, para quebrar esse clima de tensão, a Semiu vira pro Rudo e solta. Isso aí no seu pescoço. É cocô? Mano, esse momento é hilário, cara. O Engaine ele acaba rachando o bico e explode de rir, né? Então, por isso que tinha moscas voando em volta de você, cara. Caraca, Rudo, era cocô. Aí o Rudo fica puto, né, mano? Ele fala, porra, Engane, tu podia maneirar nessas piadas de bosta, né, cara? Porra, mano. Pra tu ver, cara, o anime ele tem aquele momento hilário e um momento de tensão ao mesmo tempo pra quebrar, né, o contexto ali na narrativa. E é muito bom isso. Por isso que o anime chama muita atenção, né? Não só pelos aspectos ali do anime no seu total, né? Então, logo depois disso, a gente vê que o Engaine e o Rudo vão atrás ali do boss, né? Que é o chefe deles, né? O Arcan Corvus, para tentar resolver, né? A papelada ali e mostrar que ele é o novo recruta e tudo mais. Só que no caminho, o Engaine acaba explicando para ele que ali dentro, né, dos limpadores tem por volta ali de 100 membros, né? Divididos entre combatentes, defensores e suporte. Poucos realmente são brabo de combate, né, cara? São os caras de linha de frente, são poucas pessoas. Na realidade, dentro do mangá, a gente não consegue identificar a quantidade exata, porque o autor ainda não discriminou isso. Mas, como a quantidade de combatente ela é muito pouco dentro do anime, deve ter por volta entre 20 a 30 combatentes no máximo, cara. Não passa disso, são muito poucos. Por isso, eles são os mais fortes dentro da questão dos Givers, né, cara? Os caras linha de frente, realmente aqueles que matam os monstros. Os outros ali é suporte e a parte defensiva, que são os caras que têm força e os caras que ajudam ali, tá ligado? Naquele trabalho de contenção. Então a Engane vai e resolve querer apresentar o Rudel pra todo mundo, né, cara? Abre a porta da sala como se tivesse pelo menos meia dúzia de gato pingado. Quando ele abre, tá mó galera. Ele, caramba, tem mó galera aí, Ruda. Aí ele fecha a porta como se nada tivesse acontecido. Ele, depois a gente volta, mano. Depois a gente troca ideia, tá ligado? Aí o Udo fica olhando pra cara dele, tipo, oi? Aí eles pegam, vão direto pro escritório do chefe, né, cara? Aí quando chega lá, o Udo fala que vai pedir informação e tudo mais, que quer saber como que volta pro paraíso e tudo mais. Aí o Engano já fala, ó, igual eu te falei antes, as informações custam caro aqui, cara. Você não pode falar isso. Fala que você vai trabalhar, aí sim, e vai trabalhar, continuar trabalhando e vai pagar por essa informação. Esse é a troca justa. Aí ele, tá bom. Ele, ó, mais uma coisa, cara, não inventa de perguntar da arma do chefe, cara. Cara, não, nem eu sei o que que é e eu sou, tipo, o mais velho aqui dentro. Então, o que que acontece?
todo mundo acaba seguindo, né, o Arkham Corvus, porque ele é um cara que tem um senso de justiça muito forte, mas nunca ninguém viu a arma do cara. Ou seja, vai saber o que que é. Mas o cara é forte, isso dá pra notar. Rudo abre a porta, né, então, aí a gente vê que não tem ninguém, cara, é só uma cadeira vazia. Aí a gente vê que a Seiyuu aparece de novo e fala: "Ó, o chefe saiu a trabalho, esqueci de avisar". Como se nada tivesse acontecendo, né, mano. Aí eu enganei aí, mas ele avisou quando é que volta? Então, não avisou não, cara. Aí ele: "Vixe, mano, esse cara tem que aprender uns modos aí, tipo contrariando, tá ligado?". É bem interessante essa parte, mano, ficou legal. Aí do nada, mano, aparece a Ryo, né, a Real Reaper, aquela que bate forte e fala pouco. Aí ela fala bem assim: "Pô, já que o Rudo tá de bobeira, né, ele podia fazer um tour comigo, né". Aí um tour um tour de boas-vindas, pra ele saber como tudo funciona, né. Aí ele: assim, tá bom". Entra no papo e vai lá explicar o trabalho, né, cara, o que que a Real Reaper faz ou o que que os limpadores fazem, né. Que eles vão ter ali que agora eliminar algumas criaturas que foi uma solicitação, né, um pedido de uma das cidades ali próximo, né, porque tem alguns monstros invadindo o perímetro, né. Aí a Senhu tá com o mapa aberto lá, ela começa a explicar, né, que os moradores ali do domínio poluído, né, acabaram solicitando, esse trabalho. Aí o Rudo: "Hã? Poluído? Poluído? Domínio?". Aí a Senyu vira pro Engai e tipo: "Pô, tu explicou pro cara, mano?". Aí o Engai: "Ah, mais ou menos, eu falei que era um monte de lixo lá emmontulhado e já era". Ela: "Caraca, mano, tu é um cabeça de vento mesmo, hein". Ela começa a explicar pro Rudo o que que é ali aquele mundo, né, ou seja, tem o domínio poluído e tem os outros domínios, né. Ela vai explicar ali passo a passo o que que é cada um para ele poder entender, porque também tem um domínio seguro, né, que é onde ali as pessoas acabam realmente vivendo. Só que tem um outro domínio, cara, que é tipo o domínio mais foda de todos, que é o domínio proibido, né, ou seja, existem 3 domínios: o domínio seguro, o domínio poluído e o domínio proibido. Aliás, é onde que o Urdu caiu, foi o domínio proibido. Aí ela pega e vira, né, para o Engai e fala: "Então, mãe, o que que você estava fazendo lá?". Ele: "Ah, estava esticando a perna, você sabe, né". Aí a Semiu, ela acaba explicando que lá nasce as bestas Jink, ou seja, aqueles monstros gigantescos que nem sempre ela fala bem claro no mangá, que um Giver é capaz de derrotar um monstro daquele. Ou seja, a gente viu que o Engaren passou o rodo, né? Ele eliminou vários. Então depende de Giver para Giver, né? Poder para poder. Ou seja, alguns Givers provavelmente são mais fracos e não consegue combater Jinx de capacidade grande, ou seja, daqueles monstruosos que apareceu. Então, existe essa diferença também dentro do anime, né. Por isso que o Rudo, querendo ou não, o Rudo ainda conseguiu combater, porque o poder que o Rudo tem, ele é meio que se compara ao do Engainen, só que um pouquinho mais pra cima ainda, o Rudo é bem forte. Então, por isso que o Rudo conseguiu ainda desferir alguns golpes ali, mas não conseguiu eliminar de vez a Jink, né, as bestas. Aí a Semiyu também explica que quem cai lá é morte certa, ou seja, não tem escapatória. Ela olha pra ele assim e fala: "Pô, e também quem caiu lá não pode ficar respirando muito tempo não". Aí joga uma máscara no peito dele, né, pra ele entender que quem respira aquilo pode ser contaminado. E ela fala que aproximadamente ali 15 minutos exatamente, a pessoa já começa a ter ali problemas. Aí o Udo: "Hã? Quanto tempo que eu fiquei respirando lá?". Então, se a gente contabilizar, cara, o tempo que ele caiu, o tempo que ele ficou desacordado, o tempo que ele ficou lutando, ele deve ter ficado entre 10, tipo, e quase 15 minutos, porque a gente vê que ele começou a cuspir sangue, né? Então, provavelmente ele teve essa reação ali no corpo dele, mas provavelmente ele não chegou aos 15 minutos. E se chegou também, provavelmente não aconteceu nada, porque o poder do Rudo é tão imenso que não afetou ele em si, né? Basicamente, essa é uma teoria. Então, na missão lá pra poder limpar, vai a Ryu, o Rudo e 2 suporte, né, cara. Um defensivo e um outro suporte lá, um pouco mais fraquinho. Aí o Rudo ele acaba fazendo uma análise crítica, né, cara. Que ele fala bem assim: "Pô, será que os caras do paraíso sabem que existe isso aqui embaixo e por isso manda as pessoas pra cá? Ou eles não sabem?". Ele faz essa análise ali, né.
Aí a gente vê que as primeiras criaturas começam a aparecer. É tipo uns bodinhos, né, cara? Mó fraquinho, nem consegue quebrar ali a barricada de contenção. Só que daqui a pouco começa a vir umas ovelhas, cara, mais forte, mano. E começa a quebrar. Aí o Rudo fica olhando. Ô, tá vendo lá, mano? Aqueles bichos ali um pouco mais forte. Aí a Rio fala, ah, legal, cara, mas calma, Rudo. Tem que manter a calma, cara. Aqui no purgatório, você tem que manter a calma. Então, enquanto os dois estão trocando essa conversa aí, paz de espírito no purgatório, aparece realmente uma besta Jink, basicamente gigantesca, né, cara? Aí a Rio viu, caraca, isso aí é forte, hein, mano? E fica toda empolgada, né, cara? E aí que a Rio entra em ação, né, cara? Ela começa ali fatiando, cara, os monstros pequenos, enquanto ela vai fazendo aquela faxina, né, cara? E a pseudo-arma dela, cara, é muito legal, porque é uma tesoura e ela usa com as pernas, né, cara? Então ficou. O nome dela ficou bem legal, né? Rear Reaper, né? Cara, ficou bem top mesmo. Aí a gente vê que eles vão matando os monstros ali devagarzinho. E o que que acontece? O Rudo, ele quer ajudar, só que ele não sabe como, né? Ele não sabe como ativar também ali os seus poderes ainda. E no momento em que o cara do suporte, ele acaba ali caindo, tropeçando em um dos monstros e o monstro ainda está vivo e ataca ele, a gente vê que o corpo do Rudo acaba meio que se movendo sozinho, né, para defender o cara. E o Rudo pega um pedaço de bastão e aquele bastão vira meio que uma árvore cheia de espinho, né, cara, e trava o monstro, tipo. Aí a gente vê que a Real Reaper vem e mata o monstro na sequência. Aí ele fala: ah, gostei de você, protegendo os outros, é isso aí. E fica legal, cara, porque, tipo assim, aparenta que o Rudo quer crescer, né, cara, como pessoa. Ele quer proteger as pessoas. E é daquele momento em diante, né, do episódio 4 pra frente, que realmente o Rudo já se considera ali, né, um limpador, né? Ele faz parte da facção agora Akuta. Aí depois de limpar tudo, a gente vê que a Rio, né, ela acaba partindo pra cima da Jink, né, cara? E despedaça a Jink, cara. Realmente, tipo, acaba com a Jink, corta em pedaços ali, corta até no meio. Aí o suporte, que é o Grease, Grease Rubio, nome dele, né? E aí, eliminou? Olha lá, já tentei de tudo, mas olha lá, tá regenerando. Aí ele fala, ixi, isso aí é novo, hein, mano, vou colocar no relatório. Aí eles saem dali, né? Eles se afastam da área, junto com o Rudo também, porque tá ficando cada vez mais perigoso. O que que acontece? Mano, aí realmente a mina abre aquela carta de habilidades, né, cara? Ela realmente começa a limpar e acha o ponto fraco da besta. Tipo, tem uma peça, né, que é um canivete ali, que é uma pseudo-arma imbuída, né, de energia dentro do monstro. E aí ela ataca naquele ponto, ela arranca aquilo. Aí na hora que ela arranca, filho, acabou, né? O monstro ele acaba virando areia e ela consegue neutralizar. E o que que acontece? Depois que ela mostra isso pro Rubio, o Rubio ele acaba falando bem assim: realmente, isso é novo. As coisas estão mudando. Ou seja, o mundo do lixo ali, né? As pseudo-criaturas estão evoluindo cada vez mais. O episódio 5 e o episódio 6 é os episódios que realmente promete mostrar quem Rudo é, né? Essa basicamente é a leitura, né, ali do mangá pro anime. Porque é onde realmente o Rudo vai mostrar o poder dele, cara. E o poder do Rudo, ele é absurdo. Eu vou explicar pra vocês entender. Quem ainda não leu o mangá, eu também recomendo ler, porque aí você tem uma noção melhor que algumas falas estão trocadas do anime para o mangá. O Rudo, o poder dele, ele consegue manifestar e manipular até 3 pseudo-armas ao mesmo tempo. Ou seja, ele consegue manter ao redor dele 3 pseudo-armas ligadas, ativas. Ele consegue usar essas 3 ao mesmo tempo. Essa é a capacidade do Rudo. Só que se o Rudo utilizar uma pseudo-arma só, o nível de arma ela é elevada. Ou seja, é meio que ela toma um buster de 3 níveis, ou seja, ela fica 3 vezes mais forte. Então o que que acontece? Por isso que o Rudo ele é especial. A questão da luva do Rudo explica tudo isso. A luva do Watchman, ela tem lá uma marcação, né? 3 alguma coisa, que é 3W, né? 3 Watchman, que é a luva da série ali dos vigias. O que significa? Significa que o poder ali habitado dentro da luva aumenta a capacidade do Giver em produzir
e aumentar o seu poder, ou seja, em até 3 vezes. Ou seja, o Udo pode manifestar e utilizar 3 pseudo-armas ou utilizar uma arma elevado o seu nível a 3 vezes. Ou seja, é absurdo, cara. Então, basicamente é isso. Depois disso, o anime acaba, né, com esse flashback aí do Jabber. E agora é só esperar semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Até mais.